Foi então que olhei pela pequena janelinha da porta. Lá embaixo, entre as carnes penduradas, algo se movia. Um homem feito de sombra, muito alto, passava levemente de gancho em gancho, cheirando cada pedaço de carne. Bem-vindos! Esse é o canal Sempre Halloween e aqui eu conto histórias sobrenaturais, histórias de fóruns e de inscritos. Hoje eu trouxe alguns relatos que eu selecionei a dedo, são de um fórum alemão e são muito interessantes. E também tem relato de inscrito. Mas antes de começar o vídeo, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu fiquei quase 3 anos sem postar vídeo aqui no canal e o que o YouTube mais preza é constância. Quanto mais a pessoa posta, mais ela é recomendada e ele não tá entregando meus vídeos, nem para os inscritos. Então, uma métrica, o que eu posso tentar furar a bolha, é se o meu vídeo tiver comentários. E aí eu dependeria de vocês. E eu queria fazer esse pedido, se vocês puderem me ajudar, porque se eu não conseguir ser recomendada, eu vou ter que excluir esse canal e criar um novo canal para tentar tudo de novo. E eu tô com um apego, não tô querendo fazer isso. Eu tenho apego a esse canal, eu completei 10 mil inscritos e eu já tenho bastante vídeo aqui, então eu não queria começar do zero, assim. Eu acho que se eu tiver que começar do zero, eu vou desistir de novo. Então, eu queria fazer esse apelo pra vocês. Assim, se você não tem nada, assim, pra falar sobre o vídeo, coloca um emoji que eu já vou saber que você tá tentando me ajudar. Tentando não, você tá me ajudando. Ou então coloca assim, amei. Pronto, eu já sei. Essa é a nossa palavra-chave, que você só tá tentando me ajudar e eu vou ser muito grata. Mas eu não vou enrolar mais. Vamos pro primeiro relato do dia. Esse é de fórum, tá bom? Sou um homem trans e há 1 ano eu estava no fundo do poço. A depressão tinha me consumido a ponto de eu não ver mais sentido em nada. Numa noite fria, fui até uma ponte, decidido a acabar com tudo. Quando me inclinei sobre o parapeito, senti uma mão pousar no meu ombro. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Mesmo assim, continuei. Coloquei um pé no ferro, pronto para subir, quando uma voz firme, mas calma, ecoou atrás de mim. Se você desistir agora, nunca saberá como é depois da transição. Congelei, virei devagar e vi um homem parado a poucos metros. Havia algo estranhamente familiar nele. O jeito de olhar, a postura, até o tom da voz. Ele apenas sorriu, um sorriso triste, e disse: "Vai ficar tudo bem." Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Hoje, tomando testosterona, minha voz mudou, meu rosto mudou, e toda vez que me olho no espelho, vejo o mesmo homem que me impediu de pular naquela noite. E a voz dele, a voz que me salvou, é exatamente a minha. Nossa, eu achei esse relato muito lindo, muito lindo. Interessante, né? Ele estava passando nessa transição, né, para se tornar um homem trans e estava passando vários desafios e teve essa experiência sobrenatural incrível. Eu achei lindo esse relato. E o próximo relato é de um inscrito do canal. Ele mandou outros relatos que eu contei no vídeo passado. Se você não assistiu, vai lá assistir. Tem bastante relato de inscritos por lá. E aí ele mandou mais um que eu vou contar agora para vocês. É muito interessante também. Por volta dos anos 80, povoado de São Caetano, próximo à cidade de Prados, Minas Gerais, minha tia-avó morava sozinha em uma casinha bem pequena num grotão, um terreno abaixo do nível da estrada e dos morros em volta. Ela tinha que ir na cidade de Lagoa Dourada, Minas Gerais. Ela, tipicamente mineira e cheia de crendices, ao sair de casa trancou a porta e disse: "Que as almas tomem conta da minha casinha." Foi até a outra cidade, resolveu as coisas dela e retornou no último ônibus, já no início da noite. Quando ela estava descendo em direção à casa,
Lá do alto do morro avistou um movimento de pessoas em frente à entrada da casa, onde tem um pátio de terra batida que ela varria com todo carinho. Eram umas 6 pessoas. Ela abriu um sorriso. "Ô, gente, coisa boa, chegou visita. Deve ser o Davi, com a família. Chegaram de BH." Davi era o sobrinho. Então, ela foi descendo o morro com a lanterninha, iluminava o chão, ora focava na casa, ora apontava para o chão, já que era um caminho de terra batida. Segundo ela me disse, dava para escutar o murmurinho das pessoas, mas à medida que ela se aproximava, ela percebeu que o número de pessoas diminuiu e não conseguia identificar se realmente era a família do sobrinho. "Uai, gente, quem será essas horas?" Mais uma vez, ela iluminou o chão para não cair, pois já era idosa. E mais uma vez focou a luz no terreiro, e o número de pessoas que havia diminuído agora era nenhum. Não havia mais ninguém. Ela ficou em choque, circulou a casa e ninguém. E aí fica a dica: não peça às almas nenhum favor. Mas, se por acaso pedir, é uma obrigação que no domingo próximo você vá até a igreja e encomende que inclua as almas do purgatório nas intenções da missa. E por isso que quase todo domingo são feitos esses pedidos. Geralmente são pessoas que pediram alguma coisa para as almas, daí tem que ir lá retribuir com uma missa. Olha que interessante, eu amo histórias de interior. Amo. É muito interessante. Não prometa nada para as almas do purgatório se você não for cumprir, tá bom? E não prometa também nada para pessoas vivas. Não prometa para ninguém o que você não vai cumprir. Vamos para o próximo relato. Adotamos nossa filha caçula. Ela é filha do meu irmão. Infelizmente, ele faleceu quando ela tinha quase 3 anos. Os dois tinham um laço muito forte, o que essa história confirma. Na noite em que ele morreu, aconteceu o seguinte. Por volta das 2 da manhã, acordei porque nossa filha estava chorando muito. Fui até ela, a peguei no colo e ela repetia: "Mamãe, meu coração dói tanto." Ela apertava o peito e chorava desesperadamente e eu não sabia o que fazer. Menos de 5 minutos depois, recebi a ligação informando que meu irmão havia falecido. Depois disso, ela vomitou e continuou chorando em meus braços. Eu mal conseguia entender o que estava acontecendo e estava em choque. Muito interessante, né? A ligação que ela tinha com o pai dela e ela notou. Ela não sabia explicar, tinha 3 anos, ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela se sentia triste no mesmo instante em que o pai dela estava falecendo. Isso já aconteceu na minha família também. O meu sobrinho acordou de madrugada no mesmo instante e ele acordou muito assustado, chorando, e ele também não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas ele falou uma frase, ele falou alguma coisa: "Bisa, não sei o que, alguém veio buscar a Bisa, alguém vai levar a Bisa", uma coisa assim. E foi a noite em que ela faleceu. Vamos para o próximo relato. A irmã da minha amiga estava de férias com o marido e a filha de 3 anos. Eles estavam em um resort. Logo em frente a esse resort havia um prédio antigo. A menina apontou para o prédio e disse: "Mamãe, a vovó não quer estar ali." A menina não tinha como saber disso, pois a avó havia se desvivido alguns meses antes do nascimento dela, bem ali naquele prédio, que era o hospital psiquiátrico onde ela fazia tratamento para a depressão. As crianças são muito sensíveis, né? Elas percebem, e ela sabia que a avó dela estava ali, ou de alguma forma tinha algo relacionado à à morte da avó dela, né, que morreu antes dela nascer. Como que pode, né? As crianças têm uma ligação assim, uma mediunidade incrível.
Vamos para o próximo relato. Na noite de 25 de dezembro de 2015, por volta das 3 da manhã, a casa ainda estava silenciosa depois da ceia de Natal. Todos já dormiam, mas eu levantei para pegar algo para beber. Ao chegar à cozinha, encontrei meu avô ali, bebendo um copo d'água. Ele me disse que tinha levantado para jogar as cascas de laranja que haviam sobrado. Conversamos por alguns minutos, algo simples, mas acolhedor. Como sempre era com ele. Depois nos despedimos e voltamos para os nossos quartos. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, o coração apertado. Quis contar para minha mãe que tinha tido um sonho horrível. Sonhei que o vovô tinha morrido. Quando abri a porta do meu quarto, encontrei minha mãe no corredor, chorando. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me contou, em meio às lágrimas, que meu avô havia falecido durante a madrugada. Naquele momento, minhas pernas fraquejaram e eu simplesmente desabei. Mais um relato de sensação, né? Quando alguém já está falecendo. E ele não era criança, era adulto. E às vezes a gente tem essa ligação, né? Tem uma ligação muito forte com a pessoa e sente ou percebe, ou tem uma premonição num sonho, né? Que foi o que provavelmente a garotinha do relato anterior também teve, ela só não sabia explicar. Vamos para o próximo relato. Numa noite, minha amiga e eu estávamos passeando pela vila sem rumo. Estava frio, escuro e silencioso, mais que o normal. Foi então que ela sugeriu: vamos até o antigo estábulo? Eu hesitei. Aquele lugar sempre me causou um certo desconforto, mas acabei concordando. Quando chegamos, a lua mal iluminava o caminho. Minha amiga destemida escalou a cerca num piscar de olhos. Antes que eu percebesse, ela já tinha desaparecido lá dentro. Fiquei parada na entrada tentando enxergar alguma coisa, qualquer coisa, no breu. O ar estava pesado, cheirando a madeira e cinza. Então eu vi uma sombra se movendo entre os escombros. Tinha o formato de um animal enorme. Uma vaca, talvez? Eu prendi a respiração. A forma começou a brilhar em vermelho, depois laranja, e de repente pegou fogo. As chamas dançavam ao redor do vulto como se ele estivesse vivo. Eu gritei. A próxima coisa que me lembro é de estar sentada à mesa dos pais da minha amiga, tremendo, enquanto eles me olhavam com espanto. Vocês não deveriam ter ido lá, disse o pai dela. Aquele estábulo pegou fogo há 5 anos. Está condenado a desabar a qualquer momento. Perguntei se algum animal morreu lá dentro. Ele respondeu, lamentando, um touro. Nunca conseguimos tirá-lo das chamas. Naquela noite, deitada, sem conseguir dormir, só conseguia pensar em uma coisa. O que foi que eu vi queimando diante de mim? Será que eu voltei no tempo e presenciei o sofrimento daquele animal? Ou o fantasma dele continua ali, pegando fogo? O que vocês acham que foi isso? Ela teve uma visão do dia da tragédia, né? Do dia que o animal pegou fogo lá. Ou eu não acredito que o animal tá até hoje lá pegando fogo. Ai, poxa, seria muito triste, né? Porque o animal não tem... Sei lá, eu prefiro acreditar que ela teve uma visão do que aconteceu naquele dia. Vamos para o próximo relato. Meu irmão mais novo, o Liam, dormia no porão da nossa antiga casa. Era o único lugar que ele dizia conseguir dormir bem, fresco no verão e silencioso. Naquela noite, ele acordou com o som de algo pingando. Disse que achou que fosse algum cano, já que o porão tinha canos aparentes. Mas quando abriu os olhos, viu uma silhueta parada no meio do quarto. Era o nosso irmão mais velho, Paul. Liam contou que Paul estava encharcado. A água escorria da roupa, do cabelo, formando uma pequena poça no chão. Ele tentou perguntar o que tinha acontecido, mas Paul não respondeu.
Apenas ficou ali parado com o olhar vazio, os lábios entreabertos como se tentasse dizer algo. Até que virou e foi embora pelo corredor escuro. Na manhã seguinte, meus pais receberam uma ligação. Era do acampamento de verão onde Paul estava. Ele e alguns amigos tinham saído escondidos à noite para nadar num lago próximo, e o corpo dele foi encontrado de manhã. O horário estimado da morte era por volta das 3 da manhã, o mesmo horário em que Liam disse ter visto o irmão encharcado no porão. Depois daquele dia, Liam nunca mais quis dormir lá embaixo. Essa história me lembrou um filme que eu assisti, não vou lembrar o nome, tem muito tempo. Era uma cena que tinha uma casa e tinha um lago em frente a essa casa, e aí a filha adolescente do casal entra pela porta e vai subindo as escadas assim inteira molhada, cabelo ensopado, molhando a casa toda. E a mãe fala assim: fulana, o que você tá fazendo? Tá molhando a casa toda, que isso? E aí a filha faz assim, ó, dá uma risadinha pra mãe assim, ó, e sobe. E a mãe fica assim: o que tá acontecendo? E aí depois o pessoal, o pai e outros familiares entram na casa e falam que ela tinha se afogado ali no lago. Eles estavam tentando fazer respiração, os primeiros socorros, mas ela tinha falecido. E aí essa história me lembrou, eu associei a esse filme, que foi uma cena que me marcou. Eu assisti, acho que quando eu era criança, mas eu não vou saber o nome do filme, infelizmente. Vamos pro próximo relato. Fui numa excursão da escola, à noite. Os monitores organizaram uma trilha na mata, um teste de coragem. A regra era simples: cada um devia caminhar 350 metros, sozinho, no escuro total. Nada de lanterna, nada de conversas. A única luz vinha de pequenas velas de LED espalhadas no chão, a uns 15 metros de distância uma da outra, só para indicar o caminho. Podíamos começar apenas quando não víssemos nem ouvíssemos a pessoa que tinha ido antes. Eu estava entre os últimos 5 e o medo já estava me consumindo. O vento fazia as árvores rangerem e a mata parecia viva, observando. Chegou a minha vez, respirei fundo, entrei na trilha. No começo, meus olhos tentavam se adaptar, mas o breu era muito intenso. Cada passo fazia o som das folhas secas ecoar e parecia que eu estava andando sobre ossos. De repente, ouvi passos atrás de mim. Achei que alguém tivesse me alcançado, talvez a minha amiga que vinha logo depois. Senti algo roçar a minha mão e, sem pensar, apertei firme o braço dela. Andamos juntas em silêncio, lado a lado. O medo diminuiu um pouco porque eu senti o braço dela ali, quente, humano. Quando vi a luz mais forte no final do caminho, soltei o braço e saí correndo até a clareira, aliviada. Um dos monitores sorriu e perguntou se estava tudo bem. Eu balancei a cabeça e olhei para trás, esperando ver a minha amiga saindo logo em seguida. Mas ninguém apareceu. Passaram-se uns 10 minutos até que finalmente ela surgiu. Ela tinha ficado por último. Então, de quem era o braço que eu segurei na escuridão? De quem, hein? Nem imagino. Vamos para o próximo relato. Numa noite adormeci no sofá com a minha cachorra enroscada nos meus pés. A janela ao lado era enorme, ia do chão ao teto e dava uma visão clara do quintal escuro. Durante o sono comecei a ter pesadelos estranhos. Sonhava que havia alguém lá fora parado entre as sombras observando pela janela. Quanto mais o sonho avançava, mais real ele parecia. Eu podia sentir o peso do olhar daquele estranho como se estivesse me encarando de verdade. No instante em que, no sonho, ele se aproximou do vidro e olhou para dentro, minha cachorra pulou de repente. Ali eu acordei. Ela rosnava com os pelos do dorso completamente eriçados
e começou a latir desesperadamente para a janela. Acordei com o coração disparado e o mais assustador é que tudo aconteceu exatamente ao mesmo tempo. Será que era só um sonho mesmo? Ou havia alguém na janela me observando enquanto eu dormia? Essa história também me lembrou uma coisa. É uma história que eu acho que eu contei até na minha outra rede lá de vídeos curtos. Isso foi uma história real. A mulher, ela sonhava sempre com um homem ruivo que ficava espreitando ela do lado de fora da casa dela. Mas era sonho, na verdade, né? Mas até que um dia, ela saindo de casa, ela deu de cara com aquele homem do sonho dela. E ele era igualzinho do sonho. Ele tinha as mesmas roupas, o mesmo cabelo ruivo, e ele era inconfundível. Porque ela sonhava com ele sempre. Então ela já conhecia ele, e quando ela deu de cara com ele ali na porta da casa dela, ela ficou muito assustada. E aí, depois ela descobriu que ele era um serial killer foragido. E ela estava sonhando com ele, antes mesmo de conhecer ou mesmo de ver ele pessoalmente. E eu contei essa história. Não sei se eu já postei aqui no short, mas na minha outra rede eu postei. Mas é uma história muito, muito engraçada, assim, né? Você percebeu o perigo real num sonho. Essa coletânea tá com muitos relatos de sonhos, né? Vamos pro próximo relato. Meu colega de classe faleceu em dezembro passado e, embora eu não o visse há 10 anos, me peguei pensando muito nele durante a semana de sua morte, sem saber de nada o que estava acontecendo. Então, minha irmã me contou sobre o falecimento dele e eu contei para minha mãe. Ela respondeu: "Não sei porquê, mas tenho pensado muito nele nos últimos dias e me lembrei de quando levei o teclado para a escola primária e o ensinei a tocar. Que estranho! Sem nenhum motivo aparente, nós duas nos pegamos pensando muito nele e revivendo todo tipo de lembranças quando ele morreu, mesmo antes de sabermos o que havia acontecido. Que ele descanse em paz. Eu fui ao funeral e fiquei muito emocionada." Nesse caso, ela nem tinha tanta ligação, assim, tanto contato, né? Já estava 10 anos sem vê-lo, mas mesmo assim, ela sentiu alguma coisa no ar e começou a ter lembranças dele, né? Vamos para o próximo relato? Hoje os relatos estão um pouco mais curtos, mas estão bem interessantes. Vamos para o próximo relato. Pouco depois do falecimento do meu avô, meu tio e minha tia decidiram passar a noite na casa dele. Estavam separando seus pertences para doação e queriam terminar tudo de uma vez. A casa, silenciosa e cheia de lembranças, parecia diferente desde a morte dele, mais fria, mais vazia. Durante a madrugada, enquanto dormiam, uma extensão elétrica no quarto começou a pegar fogo. As chamas se espalharam rápido e a fumaça já invadia o corredor quando, exatamente às 3 da manhã, a campainha tocou. O som foi tão alto e repentino que os dois acordaram assustados. Ao se levantarem, sentiram o cheiro de queimado e viram o clarão do fogo. Conseguiram sair a tempo e os bombeiros chegaram logo depois. Na manhã seguinte, ainda abalados, tentaram entender quem havia tocado a campainha. Afinal, moravam longe e ninguém sabia que estavam ali. Quando foram ver as imagens das câmeras de segurança, o que encontraram os deixou sem palavras. No horário exato do incêndio, a varanda estava completamente vazia. Nenhuma pessoa, nenhum movimento, apenas o som da campainha ecoando na gravação. Até hoje, meu tio jura que foi o pai dele, meu avô, quem tocou a campainha para salvá-los. Muito interessante, eu achei muito interessante esse relato, porque realmente o que explica a campainha, tá bom, ela poderia ter acionado, né, sem motivo, de repente uma falha elétrica, não sei, mas é muito
é muita coincidência. Eles acordaram e foram salvos por causa dessa campainha. Então, né, o que explica realmente é de se pensar. Vamos para o próximo. Quando eu era criança, sempre senti um desconforto difícil de explicar no meu quarto. À noite, o sono simplesmente não vinha. Eu me revirava sentindo uma presença, um peso no ar. Com o tempo, meus pais acharam melhor que eu dormisse no quarto de hóspedes e, curiosamente, ali eu dormia bem. Durante o dia, eu usava meu quarto apenas para brincar ou estudar. Havia um pequeno nicho separado por um armário embutido, onde ficava a minha escrivaninha, mas eu quase nunca conseguia passar muito tempo ali. Era como se aquele cantinho me repelisse, uma sensação estranha, como se eu não fosse bem-vinda. Um dia, já mais velha, decidi mover a escrivaninha para outro lugar. Quando tirei o móvel, percebi um pequeno botão na parede, a cerca de 1 metro do chão. Achei curioso. Parecia uma campainha antiga. Apertei só por curiosidade e lá embaixo, na sala, a campainha realmente tocou. Meus pais vieram ver o que era aquilo, igualmente surpresos. Ninguém sabia que aquele botão existia. Então eles perguntaram ao antigo dono da casa. A resposta foi inquietante. A filha dele havia dormido exatamente naquele nicho. Ela morreu de câncer quando ainda era criança. O botão tinha sido instalado pelos pais para que ela pudesse chamá-los quando precisasse de ajuda à noite. Desde então, nunca mais tentei ficar naquele quarto. Acho que as energias do sofrimento daquela menina explicaram o meu mal-estar ali. Vocês já passaram por uma situação dessa de se sentir mal em um lugar e depois descobrir a história daquele lugar? É muito... Depois as pessoas falam que energia não existe, né? O meu cachorro tá espirrando, não sei se vocês estão ouvindo. Mas tem muitas pessoas que relatam, né, sentir mal. Eu trabalhei com uma pessoa que ela foi viajar e ficou hospedada num hotel e ela falou que quando ela chegou lá, ela se sentiu tão mal, que ela não sabe o que aconteceu ali, mas ela falou, eu não vou dormir aqui. E assim, o hotel normal, limpo, não tinha o motivo dela ficar daquele jeito. Mas ela falou assim, não, eu não vou dormir aqui de jeito nenhum, vamos embora agora. E o marido dela ficou sem entender, né? Mas aí ela procurou outro hotel, à noite, pagou mais caro, mas falou que não ia ficar naquele hotel. E ela não sabe explicar o motivo. E esse hotel era em São Tomé das Letras. Só que depois ela foi para outro e ela falou que se sentiu bem no outro, mas nesse ela falou que não sabe explicar se aconteceu alguma coisa ali, mas ela falou que não ia dar para ela ficar ali. E é assim, uma coisa que você não explica, né? Igual esse caso, ela se sentia mal, a menininha tinha sofrido naquele quarto e tudo, e ela se sentia mal, ela não conseguia dormir, ela não se sentia bem-vinda no próprio quarto, de repente, por causa dessa situação. Vamos para o próximo e último relato do dia. Quando eu tinha 18 anos, durante meu último ano do ensino médio, eu trabalhava em um açougue alemão, o que já era curioso considerando que eu sou muçulmana e vegetariana. E era sempre a última a sair à noite, porque era quem fechava a loja. O açougue tinha um porão e eu passava a maior parte do tempo lá embaixo limpando. Sempre tive a sensação de que não estava sozinha. Às vezes, via vultos, figuras grandes, masculinas, de ombros largos, movendo-se entre os ganchos e as tábuas frias. Uma noite, depois do expediente, peguei o elevador para subir e ele parou entre os andares. Fiquei presa. Sem sinal no celular, bateria quase acabando, o chão do elevador estava coberto de sangue fresco. Eu nem conseguia sentar. Foi então que olhei pela pequena janelinha da porta. Lá embaixo, entre as carnes penduradas, algo se movia. Um homem feito de sombra, muito alto, passava levemente de gancho em gancho,
cheirando cada pedaço de carne. Rezei o tempo todo, tentando não fazer barulho. Quando o sinal voltou por alguns segundos, consegui ligar para o meu chefe, mas ele só ouviu chiados e estática. Ainda assim, ele percebeu que algo estava errado e mandou uma funcionária que morava perto ir até lá. Quando ela abriu a porta do elevador, eu estava chorando. Fim da história, me demiti. No último vídeo eu falei que funerária, crematório, cemitério e hospitais são lugares pesados, mas eu vou acrescentar aqui frigorífico, açougue. Não tem como um lugar, eu não sei se matavam os animais lá, mas só de ter carne sangrando, eu acho que coisa boa não atrai. Mas, né, pelo menos ela se demitiu. Imagina pra ela, vegetariana ainda por cima. Mas por hoje eu fico por aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem um comentário de vocês, like, qualquer coisa que puder me ajudar a impulsionar aí a plataforma. Por favor, desde já eu agradeço. Por hoje eu fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!